Qual rádio você escuta? Rádio Cult. Rádio Cult. A rádio que você curte. Mesa Redonda. Rádio Cult. Mesa Redonda. A rádio que você curte. Mesa Redonda. Rádio Cult. Mesa Redonda. A rádio que você curte. Eu sou Arthur Lotti e bom dia a todos. Eu sou Arthur Lotti e iniciamos mais um programa da Rádio Cult. A partir de agora, você acompanha a nossa mesa redonda. Hoje vamos discutir sobre a falta de investimento na cultura por parte da cidade de Campinas. Para isso, convidamos a professora de Economia, Eliane Navarro Rosandiski, e o ex-pró-reitor de Assuntos Comunitários da Unicamp, João Frederico da Costa Azevedo Meyer. Eliane Navarro Rosandiski é referência na área de economia, tem graduação, mestrado e doutorado em economia pela Unicamp e atualmente dá aula de economia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O professor João Frederico da Costa Azevedo Meyer foi pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Foi responsável pela área de cultura e convenções da Unicamp. Além disso, o professor está associado no Departamento de Matemática do IMEC, da Universidade Estadual de Campinas. Possui graduação, mestrado e doutorado em matemática pela Unicamp. Os comentários e as perguntas são das estudantes de jornalismo Juliana Olivieri e Giovanna Amadeu. Para começar, deixem aberto para o professor João Frederico e, em seguida, a professora Eliane Navarro se apresentarem e exporem suas considerações iniciais sobre o tema. Bom dia, professor. Bom dia, Arthur. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre cultura em nossa cidade e a contribuição que PUCamp, Unicamp e outros centros de educação superior podem dar ao desenvolvimento cultural de Campinas. Muito obrigado, professor. Bom dia, professora Eliane. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes aqui que estão participando, que estão presentes nessa mesa redonda. Gostaria de agradecer o convite. Acho que é sempre importante contribuir para o debate e trazer algumas discussões que às vezes não são tão simpáticas, que é a discussão que passa pela economia, mas que é extremamente necessária porque é uma atividade muito relevante para a geração de trabalho, renda e cidadania da nossa região. Muito obrigado, professor e professora. Antes de iniciarmos a conversa, acompanhe agora a reportagem de Arthur Lotti sobre a situação dos patrimônios históricos culturais de Campinas. Na região metropolitana de Campinas, tem-se uma média de mais de 200 patrimônios culturais materiais e imateriais. Deste grande número de patrimônios, a cidade possui 7 bens tombados principais, sendo eles a Catedral Metropolitana, o Jockey Clube, o Complexo Ferroviário da FEPASA, Estação Cultura, Escola de Cadetes, o Centro de Convivência e o Bosque dos Jequitibás. Os patrimônios representam a memória e a história da cidade. Sua manutenção é de extrema importância para que o legado, seja de um país ou cidade, tenha sua preservação efetiva. De acordo com Gabriel Guedes Rapaz, ex-diretor de cultura da Prefeitura de Campinas, argumenta que a discussão sobre os patrimônios iniciou o debate sobre as políticas públicas para o setor de cultura no país. A discussão do patrimônio cultural, ela é interessante porque ela está associada com o início das políticas públicas de cultura no Brasil. A gente tem assim uma primeira fase das políticas públicas de cultura no Brasil, que é com a chegada da corte, da família imperial no Brasil, e que começa a se estruturar uma ideia de desenvolvimento cultural no país, e tem a política das bolsas do imperador para que se criasse uma geração de artistas locais, de intelectuais. Então essa talvez seja a primeira política pública de cultura, foi a política de bolsas do imperador, para criar artistas locais, para retratar uma imagem local, para criar uma identidade nacional local. Então essa é uma primeira geração. E depois a gente tem, em seguida, um marco importante, é a criação das políticas para o patrimônio cultural, e que a gente tem assim, isso muito presente no período de governo do Getúlio Vargas. E aí a gente tem, então, a criação de órgãos e de legislação
que tem como objetivo a preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural nacional. Os principais órgãos que regulam e registram esses patrimônios no âmbito nacional é o IPHAN e, em Campinas, o responsável é a Condepac. O ex-secretário de Cultura acrescenta que o apoio do detentor de um determinado imóvel ou manifestação artística é vital para que seja transformada em um bem simbólico a partir da política de salvaguarda. Esses planos de salvaguarda para bens culturais e materiais da cidade de Campinas, eles devem ter necessariamente a participação dos detentores do bem cultural na elaboração do registro, na elaboração do plano de salvaguarda. Então, essa é uma obrigação. Nesse sentido, Lindener Pareto Júnior, professor de História da PUC Campinas, também argumenta que o papel do morador é uma peça fundamental, de maneira a saber se uma estátua, imóvel ou um bem simbólico representa um legado para este habitante da cidade. Primeiro é preciso pensar assim, isso que esse morador, esse cidadão, identifica como patrimônio na cidade, sei lá, o busto de algum prefeito, a estátua da Mãe Preta, mesmo a Torre Eiffel, aquilo faz sentido para esse cidadão? Ou seja, que tipo de relação um sujeito tem com aquilo que é designado patrimônio? No entanto, a existência de um descaso com os patrimônios históricos em Campinas faz com que muitos deles estejam em estado completamente descuidados. O professor aponta que hoje a maior dificuldade da manutenção dos patrimônios se deve pelo descaso do poder público com relação ao que é considerado um patrimônio e, assim, ao que se considera como cultura, tanto em Campinas quanto no Brasil. Uma primeira grande questão no caso do Brasil, sempre houve uma dificuldade muito grande do poder público entender que investir em cultura, em arte, educação, seja efetivamente o caminho, não só para melhorar a economia do país e etc., mas para melhorar a vida das pessoas, para as pessoas expressarem aquilo que elas são culturalmente, ou seja, são plurais. Para que se possa estimular o ativismo cultural para a defesa dos patrimônios, a mídia, segundo o professor Lindener, é importante na oferta das diferentes narrativas que podem ser construídas e, assim, promover um senso crítico. É um papel fundamental porque tem um lastro de legitimidade do discurso, de verificação dos fatos que a gente tem que apoiar. É importante que a mídia não seja desqualificada como ela vem sendo, ou seja, ela sempre teve um papel crucial na valorização da leitura, do acesso à informação, do acesso à interpretação das coisas, daquilo que é essencial para a condição humana, que é pensar nossos problemas, nossas dimensões, nosso inconsciente, tudo isso. Então a mídia tem um papel mais do que fundamental e deve promover isso, deve ter, como tem, muitos canais de promoção disso que é cultivar a alma de um ser humano, que é a promoção do patrimônio cultural e da cultura em geral. Se a memória e história de uma cidade precisam ser preservadas, é necessário que o proprietário que detenha alguma casa ou um bem herdado por gerações ele tem a obrigação de cuidar do patrimônio. Pedro Carlos Panazzolo, proprietário do antiquário Casa Azul, localizado na rua Padre Vieira, afirma que sua experiência com antiguidades e a recente reforma da propriedade com a fachada pintada pelo artista plástico Rogério Pedro o ajudou a compreender a importância de se manter uma construção antiga mais viva e intacta. Além do link de eu trabalhar com antiguidades, ser um imóvel antigo, que tem tudo a ver, talvez se eu tivesse uma outra profissão ou o uso fosse diferenciado, talvez eu não tivesse preservado. Além disso, a gente tentou demonstrar que você consegue usar sem mudanças físicas, que isso é muito importante. Por quê? Como a antiguidade, os imóveis também são a nossa referência. São o nosso norte, você vai saber por que isso foi construído assim, as mudanças que tiveram no imóvel, o material, o que se mudou, o que se preservou, o que se adaptou, você tem uma diferença, o que mudou aqui. Repórter Arthur Lotti para a Rádio Cult. Começamos agora com a comentarista Giovana Amadeu. Obrigada, Arthur. O primeiro assunto a ser abordado será a situação dos patrimônios históricos culturais de Campinas. Professor João, na sua opinião, o que você considera que seja patrimônio cultural? Não é uma pergunta fácil, Juliana, porque quando nós falamos em cultura, nós até na linguagem cotidiana dizemos existe uma cultura de se fazer desse jeito, nesta repartição. E nós nos referimos à cultura como o modo de agir. O que você está me perguntando é um conceito maior de cultura, um conceito mais amplo. Um conceito que preserve a história e preserve as raízes e preserve o imaginário
das pessoas de uma região ou de uma cidade. Desse modo, em termos de cultura, Campinas não tem só o acervo arquitetônico, histórico-cultural. Tem muitos outros acervos, e eu vou dar um exemplo, que é preservado, inclusive, pelo trabalho de um grupo chamado Grupo Cupinzeiro, que é a história do samba, que nasceu nas fazendas de café daqui da região de Campinas. Esse samba que aqui nasceu influenciou muito, junto com o Santana do Parnaíba, junto com Bragança, junto com o Rio Claro, influenciou muito o samba da cidade de São Paulo. E isso, indubitavelmente, é um patrimônio histórico e cultural imaterial, não arquitetônico. Obrigada, professor. Professora Eliane, em aspectos econômicos, qual seria a sua importância no que diz respeito à preservação dos patrimônios? Olha, eu acho que, assim, tentando juntar um pouco o que o João acabou de falar e a ideia da importância econômica disso. Eu acho que tem dois aspectos. Primeiro, é importante, como a reportagem foi salientando, que a gente dê valorize o que é o patrimônio histórico mesmo material, porque isso eu acho que cria uma historicidade, cria uma ideia de pertencimento, você só consegue se ver no espaço se você consegue entender como que foi o desenvolvimento dessa cidade e como que ela deu origem ao que ela é hoje. Então, eu acho que todo esse patrimônio artístico, histórico e tal, vai conduzindo a isso. Mas isso só tem relevância se ele está preservado e se a gente consegue se ver dentro ter a identidade como a reportagem do Lindener, como o Lindener colocou na reportagem. Mas isso tudo requer um investimento. E hoje nós estamos diante de uma dificuldade muito grande de coordenar o que seria a prioridade desses investimentos. E, infelizmente, o investimento que está sendo destinado à cultura parece que não é visto como necessário nem como relevante, o que é uma pena, porque você, ao destruir isso, você cria cidadãos sem referência, sem historicidade, sem pertencimento, e é um desafio muito grande, porque parte da população reivindicar isso, e para a população reivindicar isso, ela tem que ter a noção da importância e da relevância desse tema para suas vidas no cotidiano. Peço licença para encerrarmos este bloco. Estamos aqui com a professora de Economia, Eliane Navarro Rosandiski, e o ex-pró-reitor de Assuntos Comunitários da Unicamp, João Frederico da Costa Azevedo Meyer. E a nossa discussão de hoje é sobre a falta de investimento cultural na cidade de Campinas. No próximo bloco, o debate continua. O assunto abordado é a diversidade e investimento cultural na cidade de Campinas. Voltamos já! Rádio Cult. Rádio Cult. A rádio que você curte. Preste atenção, o que eu vou dizer agora pode salvar você e sua família. Juntos, nós vamos acabar com o mosquito da dengue. Mantenha as caixas d'água sempre fechadas. Guarde as garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você, juntos, para acabar com a dengue. Sabe o ditado, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Nem sempre é verdade. Isso pode acontecer sim, mas com as orientações da Defesa Civil fica todo mundo em segurança. Se começar a chover forte e estiver na rua, na praia, na piscina ou em qualquer lugar aberto, corra para um lugar coberto e fique afastado de janelas, canos, tomadas e torneiras. Não use o telefone. Se não houver como se abrigar, permaneça agachado com os pés juntos, curvado para frente com as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles. Dentro do carro ou no ônibus não tem perigo, mas o melhor é não encostar nos vidros nem nas partes metálicas e esperar a chuva passar. Em casa, nada de tomar banho ou ligar algum eletrodoméstico. Não é lenda que você pode provocar um curto-circuito ou se machucar. Essas dicas servem para o tempo não fechar para você. Rádio Cult. Rádio Cult. A rádio que você curte.
Voltamos com o debate sobre a falta de investimento na cultura em Campinas. Os convidados de hoje são Eliane Navarro Rosandiski, professora de Economia, e o ex-pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, João Frederico da Costa Azevedo Meyer. Os comentários são de Juliana Olivieri e Giovana Amadeu. O tema deste bloco é a diversidade e a falta de investimento cultural na cidade de Campinas. Fique agora com a reportagem de Vitória Pinesi. Campinas é uma cidade com muitos centros culturais e muita diversidade. Porém, não há incentivo e investimentos para que esta área cresça, gerando prejuízo aos artistas e grupos de arte locais. Sendo assim, a única lei de incentivo à cultura na cidade de Campinas é o FIC, Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, que abrange as áreas de artes cênicas, dança, artes visuais, fotografia, vídeo e multimeios, artesanato, manifestações populares, biblioteca, arquivo, literatura e publicações em geral, música, museus e patrimônio histórico e cultural. Porém, o FIC não tem cumprido bem o seu papel e não está contribuindo da forma que deveria para que a cultura avance. Assim afirma a graduada em artes visuais Marta Montanhana. O FIC é um edital que, em teoria, abre anualmente e que então contempla diversas linguagens e fornece um financiamento para a realização de diversos projetos. Mas, enfim, a atuação dele é super restrita. Fica concentrado em poucos grupos por ano. Ele também ficou alguns anos interrompido por falta de verba, mas atualmente é a única forma de viabilizar a cultura na região. Ainda expõe que os equipamentos e espaços destinados à cultura estão em situações precárias. Os equipamentos culturais hoje estão totalmente sucateados. Temos pouquíssimos teatros públicos, pouquíssimas galerias de arte. Então, assim, já em equipamentos, em lugares que a gente possa atuar, já é super breve. Em relação ao investimento também, mesmo nesses lugares, quando você vai realizar alguma coisa nesses lugares, você não recebe nenhum tipo de incentivo. Então você tem que viabilizar aquilo por conta própria completamente. Você não recebe um auxílio de montagem, um auxílio de equipamento, nada. Na opinião da artista, que trabalha com cultura e está inteirada no meio, a prefeitura deveria melhor contribuir, estando mais presente nos conselhos de cultura e ter uma melhor atuação, discutindo com a comunidade qual a melhor forma de financiamento para os grupos. Estar presente nos conselhos de cultura que acontecem regularmente, evitar a política de bancada. Eu acho que assim é preciso criar junto com a comunidade a melhor forma de financiar os eventos culturais e as atividades como todos os grupos, inclusive, né? Ter uma melhor organização dessa verba, né? E destinação também dela. Então acho que isso é essencial. O descaso com a cultura preocupa. Portanto, o esperado é que a situação melhore, para que os artistas e grupos culturais possam realizar seus projetos com verba, apoio e incentivo da Prefeitura. Vitória Pinesi, para a Rádio Cult. Começamos agora com a comentarista Juliana Olivieri. Muito obrigada, Arthur. Professor João, qual é a sua opinião em relação à existência de apenas uma lei que incentiva a cultura em Campinas? Juliana, o fato de ser só uma lei não é tão sério, porque nós poderíamos ter uma lei que fosse absolutamente abrangente, que levasse em conta a preservação do patrimônio histórico e cultural, que levasse em conta as expressões culturais, as expressões artísticas, as exposições, as intervenções no meio da cidade, com financiamento correto. Eu sei dos esforços do nosso secretário, o Ney Carrasco, mas sei também das dificuldades que eles têm. Por exemplo, todos os anos há um Feverestival, que é um festival de teatro, e esse Feverestival não consegue financiamento adequado jamais. É preciso conseguir um patrocínio privado. E assim nós temos galerias de arte que são privadas. E nós temos espaços teatrais e musicais que são privados. Então nós temos, na verdade, o cidadão contribuindo duas vezes para conseguir o mesmo resultado cultural. E desse modo, nós não temos uma escolha pelo assunto, pelo tema cultural que seja ditado, como disse o professor Pareto, que seja ditado pela
pela inquisição, pelo estar ligado do morador, do bairro, da comunidade. E mesmo a preservação de momentos históricos, de momentos culturais, como a Festa do Boi falou, que acontece em Barão Geraldo, como a festa do padroeiro em Sousas e Joaquim Egídio, mesmo esses movimentos dependem fortemente de um financiamento que não seja o financiamento público, quando esse trabalho deveria ser um trabalho público. E nós temos visto um desmonte desses equipamentos, sejam eles materiais como espaços, sejam eles imateriais como financiamento, como cooperação, como disponibilização de material, em todos os níveis. Aqui nós falamos apenas do nível municipal. E Campinas realmente não merece isto. Muito obrigado, professor. Professora Eliane, qual é a sua opinião na perspectiva sobre o corte de 98% em teto da Lei Rouanet? E de que maneira você acredita que afeta Campinas? Olha, eu acho que é lamentável. A gente não existe outra palavra para definir o que é um corte dessa magnitude numa lei tão importante como essa, no nível federal. E como o João acabou de falar, evidentemente Campinas está inserida num espaço que, de alguma forma, também acaba sofrendo com esses cortes. Mas eu queria retomar um pouco essa ideia dessa participação de conselhos, né? Porque a gente sempre questiona muito o corte. O corte está colocado, mas como é que a gente pode fazer de novo essa disputa orçamentária? É através da ocupação desses espaços democráticos. Nós temos em Campinas vivenciado toda a degradação do centro de convivência, que é um espaço importante para receber os artistas, e não há nenhum questionamento mais forte em relação a isso. Eu acho que eu continuo acreditando nos espaços de participação em conselhos, espaços de denúncia, para que o poder público possa avançar nessas discussões. Toda vez que a gente vê um desmonte e a gente só questiona, mas não denuncia, o desmonte ele só continua ocorrendo. Então, eu acho que um espaço como esse, no qual a gente pode falar, no qual a gente pode questionar, no qual a mídia exerce um poder de denúncia também, é super relevante, porque é só a partir daí que a gente pode começar a transformar. Obrigado, professores, pelas opiniões. E a seguir, fique com a reportagem de Arthur Lotti sobre o workshop de letra urbana. Na quarta-feira do dia 8 de maio, deu início o workshop Letra Urbana, a tipografia no grafite, promovido pelo artista limeirense Paulo Medo no Sesc Campinas. O objetivo das oficinas, segundo o grafiteiro, é voltado aos interessados que desejam conhecer um pouco mais de como é feito um grafite, a partir da técnica Wild Style, utilizada por Paulo e caracterizado pelo emaranhado de letras que se tornam inelegíveis, dando caráter único ao trabalho do grafite. Por causa do meu estilo ser white style, que significa estilo selvagem, do inglês e português, o meu estilo que eu tenho, white style, é aquelas letras todas entrelaçadas de grafite, que ela tem um conceito de uma palavra, mas ela é totalmente quase legível. É mais quem está na pegada do grafite mesmo que vai verificar, vai olhar e vai identificar de quem que é o artista, de quem que é o trabalho. Então eu quero trazer um pouco disso também para a galera no curso, para criações de letras tipográficas de grafite. E essa é a ideia do curso mesmo. Marta Leite Montanhana, artista, produtora cultural e participante do workshop, acredita que as oficinas serão de grande ajuda para agregar conhecimento sobre a arte urbana aos outros alunos e ao seu trabalho como artista. Estou bem otimista, gostei das primeiras aulas, foram mais teóricas e apresentação de materiais que eu não conhecia tão bem, sabia algumas coisas. Tenho uma expectativa muito positiva das próximas aulas que vão ser práticas. Como eu sou calígrafa, ele trabalha também com a escrita no contexto urbano, que é uma coisa que me interessa bastante. Eu, como artista, trabalho também com a palavra no contexto urbano, mas não como um grafite. Trabalho inclusive com stencil e eu acho que isso pode agregar bastante no meu trabalho e acho que a gente pode ter trocas bem produtivas nesse sentido. O workshop terá um total de 6 encontros, com encerramento no dia 12 de junho. As aulas serão divididas entre teoria e prática da produção e pós-produção do grafite. Para os interessados em participar,
deve ser pago no valor de R$10 a meia entrada e R$20 a inteira. Repórter Arthur Lotti para a Rádio Cult. Ainda no tema de diversidade cultural, passo a palavra para a comentarista Giovana Amadeu. Obrigada, Arthur. A reportagem abordou o workshop de grafite no Sesc de Campinas, com a fala de uma artista e produtora cultural, Marta Leite Montanhana, sobre as oficinas serem de grande ajuda para agregar o conhecimento da arte urbana aos alunos. Professora Eliane Navarro, você considera o workshop de grafite uma forma de expandir a diversidade cultural? Sim, com certeza. Eu sou apaixonada pela arte do grafite. Eu acho que isso dá vida, isso dá identidade, isso promove uma interação. Até muitas vezes a gente olha o grafite muito ligado à comunidade e é uma forma de arte fantástica. E eu acho que essas oficinas, ao serem difundidas, ela vai criando também no olhar dos cidadãos uma percepção de que o grafite não é uma sujeira, não é algo a ser apagado, ao contrário, é algo que é uma manifestação viva da cultura. Obrigada, professora. Professor João, na sua opinião, grafite é uma forma de arte? Indubitavelmente. Eu concordo totalmente com a professora Eliana. E eu acredito que o grafite tem um outro papel, porque o grafite é a expressão da arte do hoje. É a expressão daquilo que está na mente, daquilo que está no espírito, daquilo que está no emocional das comunidades, do centro. Mas o grafite nós identificamos muitas vezes como uma expressão plástica, como a pintura. Mas, como descreveu a entrevistada Marta Leite, diferentemente do Paulo Medo, nós temos também o stencil, ou seja, frases que nos desafiam. Em Barão Geraldo há uma frase, infelizmente não é com stencil, mas foi simplesmente pichada, para usar uma palavra pejorativa, que é o seguinte: sejamos realistas, pedindo sempre o impossível. E é claro que essa frase nos provoca. Até onde é impossível que nós pedimos? Até onde é impossível nós pedirmos que o FIC fortaleça outras expressões artísticas? Até onde é impossível, etc, etc, etc. Ou seja, o grafite tem também um papel em que o morador e o artista, e a comunidade e o artista, juntos, podem tornar válida uma expressão de criatividade, de necessidade e de desafio. Assim, não só é uma arte, mas é uma arte que pode ser uma arte engajada também. Posso só fazer um pequeno Claro. adendo? Eu acho que o grafite ele ainda traz uma dinâmica que é extremamente popular, porque ela está visível. Você não precisa entrar numa galeria de arte para enxergar um grafite. E isso permite democratizar enormemente a arte, porque não deixa de ser uma forma de manifestação, e todas as manifestações são formas artísticas. É verdade, é verdade. E é uma forma de manifestação artística que permanece, diferentemente de uma apresentação musical no Largo da Catedral, por exemplo. Quem está ali viu. Agora, um grafite, todo mundo que passa por ali vê e vai continuar vendo. Obrigado, professores, pelas opiniões, e encerramos aqui o segundo bloco da discussão sobre a falta de investimento e a diversidade cultural em Campinas. Estamos no estúdio de imagem e som do Centro de Linguagem com a professora de Economia Eliane Navarro Rosandiski e o ex-pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, João Frederico da Costa Azevedo Meyer. No próximo bloco, debateremos sobre corte de gastos na cultura. Já voltamos. Rádio Cult. Rádio Cult. A rádio que você curte. Preste atenção, o que eu vou dizer agora pode salvar você e sua família. Juntos, nós vamos acabar com o mosquito da dengue. Mantenha as caixas d'água sempre fechadas. Guarde as garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você, juntos, para acabar com a dengue.
Sabe o ditado, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Nem sempre é verdade. Isso pode acontecer sim. Mas com as orientações da Defesa Civil, fica todo mundo em segurança. Se começar a chover forte e estiver na rua, na praia, na piscina ou em qualquer lugar aberto, corra para um lugar coberto e fique afastado de janelas, canos, tomadas e torneiras. Não use o telefone. Se não houver como se abrigar, permaneça agachado com os pés juntos, curvado para frente com as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles. Dentro do carro ou no ônibus não tem perigo, mas o melhor é não encostar nos vidros nem nas partes metálicas e esperar a chuva passar. Em casa, nada de tomar banho ou ligar algum eletrodoméstico. Não é lenda que você pode provocar um curto-circuito ou se machucar. Essas dicas servem para o tempo não fechar para você. Rádio Cult. Rádio Cult. A rádio que você curte. Estamos de volta. Este é o último bloco do debate sobre a falta de investimento cultural na cidade de Campinas. Nesse bloco, o tema é o corte de gastos na cultura. Nossos convidados são a professora de Economia Eliane Navarro Rosandiski e o ex-pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, João Frederico da Costa Azevedo Meyer. Os comentários são das jornalistas Juliana Olivieri e Giovana Amadeu. Ficamos agora com a reportagem de Vitória Pinesi sobre o corte de investimento na cultura e como afeta a cidade de Campinas. O decreto realizado no início deste ano sobre o corte de verbas na área da cultura, assinado pelo governador João Dória, tem gerado problemas para os artistas e centros culturais na cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo. Esse corte implicaria na redução de 23% do orçamento destinado à cultura, equivalente a 148 milhões de reais contingenciados, o que gera um impacto enorme nessa área de atuação em todo o estado. O diretor do grupo teatral Teatro Terraço, formado em artes cênicas pela Unicamp, Daniel Dalberto, explica que o corte afeta principalmente o artista que necessita do incentivo fiscal do Estado. O corte feito pelo Estado de São Paulo, ele atinge, por exemplo, um artista campineiro que pretende, por exemplo, utilizar alguma forma de incentivo fiscal pelo Estado. Então existe uma lei que é a lei do PROAC, por ICMS, que você pode ser patrocinado por alguma empresa e ela destina parte do seu ICMS para esse projeto cultural. Então esse tipo de corte é um corte que afeta, sim, o produtor campineiro. Segundo o levantamento realizado pela Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura, a medida coloca em risco a permanência das atividades dos principais programas culturais do Estado, podendo ocorrer fechamento de teatros e museus, extinção de grupos artísticos, cancelamento de exposições e demissão de funcionários. Daniel afirma ainda que projetos que incentivam a cultura, realizados pela Prefeitura, já não existem mais. Nós tínhamos projetos em Campinas de montagens de teatro musical, na própria Prefeitura, pelo ENSEA, que era a Escola Municipal de Cultura e Arte, e nós tínhamos aulas de dança, de circo, de teatro, que não acontecem mais. O projeto foi minado e eu não vejo mais esse tipo de iniciativa. A cultura foi a área mais afetada no contingenciamento de gastos realizado pelo governo Dória. Assim, a falta de investimentos tem atingido não só a capital do estado, como também as cidades do interior, como é o exemplo de Campinas. Vitória Pinesi, para a Rádio Cult. Começamos agora com os comentários de Giovana Amadeu. Fique à vontade, Giovana. Obrigada, Arthur. Professor João, qual é a principal consequência para Campinas com o corte de verbas na área artística? Bom, eu não consigo ver uma consequência principal. Eu vejo tantas consequências. Talvez uma que possa reunir as outras seria luto. Porque quando nós não temos cultura, nós deixamos de reconhecer quem nós somos. Historicamente, criativamente e nem para onde nós vamos. O desafio do financiamento à cultura é um desafio difícil.
Eu fico imaginando a dificuldade de funcionários da Secretaria de Cultura de Campinas que viveram a vida inteira trabalhando com esses projetos, com a criação de festivais, de manifestações culturais em toda a cidade, em toda a macro-região de Campinas, e que, de repente, não tem mais recursos ou equipamento para poder fazer essa promoção cultural. Isso deve gerar um desânimo, uma vontade de se aposentar, de trabalhar de outro jeito, porque eles fizeram isso a vida inteira e agora não podem mais fazer. E quando a gente faz o corte, a gente começa a favorecer apenas os artistas que estão consagrados. Porque quando você submete um projeto à PROAC, e você é um artista novo, e você não tem passado, você precisa de ajuda para começar a trabalhar. Mas não, se você não tem ajuda e tem que selecionar entre uma pessoa consagrada e outra pessoa, como que acontece? É claro que vai usar a verba pública no garantido e vai desfavorecer aquele que precisa. Eu me lembro de uma peça teatral escrita pelo saudoso Eustáquio Lima, chamado Febre Amorosa, e que foi dirigida por Zezé Tonesi e que teve o apoio da prefeitura. E essa peça contou a história da febre amarela em Campinas. É claro que romanceada, mas o pano de fundo da peça era o que aconteceu com a febre amarela na cidade de Campinas. E que foi dramático. Mas, além de ser história, além de ser teatro, além de ser expressão, além de ser direção, o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos um resgate, é uma péssima palavra, mas um recuperar da nossa história e de como a cultura nos leva a conhecer e a reconhecer quem nós somos. Então, eu fico muito, muito triste com isso aí. Fico muito triste porque nós sempre submetemos muitos projetos à PROAC. Nós sempre tivemos apoio. E as universidades também dependem disso para as manifestações artísticas nos seus próprios espaços culturais, como por exemplo, a Estação da Mogiana, onde hoje é o CIS Guanabara. E com o financiamento da PROAC, nós podemos fazer muitas coisas. Não tendo mais, nós temos dificuldade. Temos dificuldade, sim. Professor João Frederico, professora Eliane Navarro, conversando com a Prefeitura de Campinas, foi recebida a informação de que a verba para a cultura foi redirecionada para a saúde e educação. Você acredita que o corte de verbas na cultura deve ser realmente direcionado para as áreas de educação e saúde? Olha, seria muito complicado quando o argumento é esse, né? Então, o cobertor está curto, você tira da educação, da cultura e vai direcionar para a saúde. Se houvesse realmente essa escolha, seria a escolha de Sofia, né? O que temos que escolher nesse momento. E não restam dúvidas que a gente sempre pensa, não, vamos fazer isso em prol da saúde, né? Porque a gente enxerga o mais imediato. Mas eu acho que o debate fica mal colocado quando a gente faz dessa forma. Por quê? Porque sob esse argumento de que o orçamento está diminuindo, né, de que a verba pública está diminuindo, está se fazendo cortes em áreas que são extremamente relevantes e não tem que ser feita essa escolha. Eu acho que a saúde é um direito do cidadão, a educação é um direito do cidadão e a cultura é um direito também do cidadão. Então, a gente não pode... Eu acho que existem outras formas de remanejar o orçamento que não sejam fazendo escolhas dessa natureza. E eu ainda queria colocar só mais uma questão bastante relacionada a essa desconstrução da identidade cultural e dessa desconstrução da cidadania que fazem com que opções como essa sejam colocadas e muitas vezes o cidadão fala, tá, então eu vou abrir mão de um teatro porque eu entendo isso como supérfluo, mas na verdade não, você só constrói a sua identidade, a sua cidadania, se forem elencadas aí atividades culturais que dê essa identidade. Eu posso dar um comentáriozinho? Há países em guerra civil no nosso continente sul-americano que, apesar da guerra civil, apesar das dificuldades, apesar de tudo, mantém os museus nacionais, mantém os grupos de expressão cultural, mantém os grupos de cultura popular vivos, atuantes. E não é
a cultura contra a educação, a cultura contra a saúde. Pelo contrário, a cultura é a favor. A cultura é a favor da saúde e da educação. Sim. E vice-versa. Desculpa, professora. Não, eu acho que vai exatamente nessa linha. Por isso que eu acho que é um falso dilema e é uma justificativa para justificar uma estratégia que está sendo já desenhada, que é uma falta de responsabilidade desse governo, partindo do governo federal, com a educação, com a saúde, com a ciência. É como se houvesse uma clara estratégia de apagar tudo isso. Então, você fala, vou tirar 98% da Lei Rouanet, mas vou fazer 30% de contingenciamento também nas verbas da universidade. Vou cancelar. Então, não existe. Ao mesmo tempo, quando você fala da saúde, você observa que está ocorrendo uma série de contingenciamentos também na área de saúde, remédio. E, por outro lado, verbas sendo destinadas para outras finalidades que talvez não sejam as que estão sendo colocadas. E eu acho que só mais uma questão relacionada a isso é que toda vez que você faz um corte também na área de cultura, que seja, nós temos aí toda uma economia que gira no entorno que está sofrendo também. Desde da peça teatral que não foi montada, mas toda a demanda, todos os fornecedores que vão junto desses espetáculos, dessas atividades culturais que também deixam de ser utilizadas. Então, a subutilização de espaços ela encadeia também um movimento de subutilização, seja de restaurantes, seja em festas mais populares, de feiras para vendas de produtos, um espaço gigantesco aí de trabalho e renda que está sendo perdido, onde você poderia atrair pessoas para o município, gerar receitas e criar até um fundo para continuar financiando. Então, é uma política toda torta, toda equivocada, que me parece uma política claramente de desmonte. E, nesse sentido, se a política do desmonte, ela está sendo muito bem executada, porque está se perdendo tudo. O que será que Campinas ganha quando um operador de som, um artista plástico, vai ser entregador de pizza de motocicleta? É isso. Eu acho que é isso que a gente tem que questionar, né? Obrigado, professores, pela participação. Para continuar a discussão sobre o tema, passo a palavra para a comentarista Juliana Olivieri. Obrigada, Arthur. Professora Eliane Navarro, quais os efeitos negativos que o corte de verbas na cultura pode acarretar na economia de Campinas em relação ao turismo? Foi um pouco o que nós estávamos falando até no bloco anterior, né? Eu acho que é exatamente isso. No momento em que você desmonta esses atrativos, você perde toda a economia do turismo aí. Então, vira-se... Campinas passa a ser um turismo ou aproveitar a nossa rede aqui para fazer um turismo de negócios, talvez, mas sem nenhum atrativo, sem nenhuma possibilidade de fazer com que esse cidadão que vem eventualmente para um turismo de negócios continue na cidade, porque o que temos aqui? Nós não temos patrimônio, nós não temos atividades culturais, nós não temos nenhum incentivo para tornar esse turista um personagem que fique mais tempo. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da economia local, aí é desastroso, é desastroso. Muito obrigada, professora. Professor João Frederico, na sua opinião, qual o nível de importância que é dado na cultura na cidade de Campinas? Eu acho que Campinas como cidade, como comunidade, como população, dá muita importância à sua cultura. Talvez a pergunta se refira à pouca importância dada pelo poder público ao financiamento da cultura, à manutenção da cultura. E aí são coisas diferentes. Nós vemos sistematicamente expressões culturais que são feitas, não é sem ajuda, às vezes é a revelia e às vezes é contra o que está ditado pelo poder público. E isso não acontece só aqui em Campinas, vem acontecendo e vai continuar acontecendo no estado de São Paulo todinho. Há uma cidade no sul de Minas que para durante uma semana trazendo expressões culturais de muitas outras cidades. E nós aqui de Campinas participamos sistematicamente. Nessa semana, os hotéis estão cheios, os restaurantes estão cheios, as pessoas que trabalham com som estão hiperocupadas, trabalhando 16, 18 horas por dia, os espaços da cidade estão ocupados, as praças, os teatros, a concha acústica, os clubes
esportivos estão ocupados com atividades culturais, com peça de teatro, com apresentação musical, como o que acontece com o Estado, que é o festival em Campos do Jordão, que acontece em julho. E isso é muito importante. Agora, se nós não tivermos apoio da prefeitura, um pouco da gente morre. Porque a gente não é só comer e beber e tomar vacina contra a gripe. A gente tem uma outra parte da gente. Tem uma outra parte da gente que é fundamental. E é a parte que é capaz de sonhar. E sonhando, a gente aumenta a nossa visão daquilo que o futuro poderá ser. Obrigado, professor João Frederico. Obrigado, professora Eliane. Finalizamos agora a mesa redonda sobre a falta de investimento cultural na cidade de Campinas, que teve a participação da professora de Economia, Eliane Navarro Rosandiski, e o ex-pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, João Frederico da Costa Azevedo Meyer. Deixo um espaço para o professor João Frederico e, em seguida, a professora Eliane Navarro exporem as suas considerações finais sobre o tema. Pode começar, professor. Arthur, muito obrigado aos ouvintes que tiveram a paciência de escutar um professorzinho de matemática falando sobre aquilo que é muito caro ao coração. E, ao mesmo tempo em que eu lamento a falta de apoio à cultura, eu quero também manifestar aqui minha esperança de que a comunidade campineira será capaz, de um jeito ou de outro, ou talvez de outro jeito e de outro, investir na manutenção daquilo que é importante para nós, que é a nossa história, a nossa cultura, a nossa vida. Bem, eu agradeço também aos ouvintes, agradeço o pessoal aqui do estúdio, foi muito agradável as nossas conversas aqui, mas eu queria deixar também uma palavra aqui. Eu fiquei pensando na hora que o João estava falando qual seria a palavra. É resistência. Eu acho que a gente tem que construir essa resistência e esses espaços nos ajudam. Aqui a gente poder fazer um programa no qual esse tema está sendo enfrentado, está sendo falado, eu acho que é super importante, ele é necessário, e que esses artistas eles não percam a esperança e não se tornem os entregadores de pizza. Até podemos, isso é legítimo ser um entregador de pizza, porque a gente sabe que é necessário sobreviver, mas que não se perca essa vontade de transformar, porque todos os momentos difíceis enfrentados no nosso país foram transformados através da cultura, com muita resistência e com muita luta. E esse é o espaço. Então, os grafiteiros, quem vai para a rua, não só as manifestações, mas as manifestações culturais que possam sensibilizar e manter a chama da democracia, do debate aberto e reivindicativo aberto. É isso. Muito obrigado, professores, pelas considerações finais. Aqui no estúdio tivemos os comentários e as perguntas das jornalistas Juliana Olivieri e Giovana Amadeu. Esta mesa redonda foi produzida no Laboratório de Imagem e Som do Centro de Linguagem da PUC Campinas. As reportagens são de Vitória Pinese e Arthur Lotti, a produção de Juliana Olivieri e Laura Faria, com a edição de Giovana Amadeu, a apresentação de Arthur Lotti e mesa redonda orientada pelo professor Marcel Sheida. Agradecemos a audiência e aos convidados. Até a próxima! Qual rádio você escuta? Rádio Cult. Rádio Cult. A rádio que você curte. Mesa redonda. Rádio Cult. Mesa redonda. A rádio que você curte. Mesa redonda. Rádio Cult. Mesa redonda. A rádio que você curte. Rádio que você curte. Rádio que você curte. Rádio que você curte.